Olá, paz. Vamos lá para o nosso 20º capítulo. Nós estamos na metade do livro, na metade da jornada. E que bom, né? Que a gente chegou até aqui e vamos avançar. Eu entendo que esse é o propósito de Deus. Nós estamos falando sobre fazer parte da família de Deus. Estamos falando sobre Deus ter nos planejado, fomos formados para fazermos parte da família de Deus. E no capítulo de hoje, no 20º capítulo, nós vamos falar sobre restauração da comunhão. Pessoas que foram criadas para fazerem parte da família de Deus, vão promover essa família, vão se esforçar para fazerem parte dessa família. E também precisam se esforçar para restaurar a comunhão. E precisamos entender que todo ajuntamento de pessoas, todo relacionamento, tudo isso vai gerar algum tipo de atrito ou de divergência, né? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 11, inclusive quando ele vai falar sobre Santa Ceia, ele diz que é até natural que haja as divergências, para que seja comprovado quem é aprovado. Acho muito interessante esse texto, até porque no capítulo 11, o apóstolo Paulo está falando sobre a Santa Ceia do Senhor, e ele diz que é importante que aconteçam as divergências. E ele diz que é importante não para que seja conhecido quem está certo ou está errado. Ele fala que é importante para que seja conhecido quem é aprovado. Olha que coisa interessante, né? Dentro de uma comunidade, na vivência dos relacionamentos, é comprovado quem é aprovado por Deus através de quê, gente? Das divergências. E aí é que entra a restauração da comunhão. Então esse é o propósito de Deus, né? Nós, como filhos de Deus, precisamos promover essa restauração, né? O pastor Rick Warren diz que se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. No mundo onde as pessoas promovem a guerra, ser pacificador, ser alguém que promove a paz, é algo muito raro, né? E principalmente com a chegada das mídias sociais, das redes sociais, né? É muito comum a gente ver, principalmente tornando público, né? Não apenas as divergências, porque as divergências são algo muito bom, como Paulo diz, para que seja comprovado, né, quem é aprovado ou não. Estou falando sobre um ambiente que é um ambiente virtual, né, onde os conflitos eles são cada vez mais exaltados, né, ensinados. Parece que isso dá mais ibope. É só a gente perceber, né, quem é que traz mais engajamento. É quando há ali algum tipo de atrito, de confusão. E nós precisamos ser diferentes, porque Deus nos chamou para promovermos a paz. Isto é, restaurar a comunhão, né? Nesse capítulo, o pastor Rick Warren, ele traz
alguns pontos importantíssimos que, na verdade, são 7 passos para a restauração da comunhão. Primeira coisa importantíssima para que a comunhão seja restaurada em nós, sendo esses pacificadores, né? Aqueles que promovem, que trabalham para a paz. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Ele diz que conversar com Deus a respeito do problema vai fazer com que a gente descubra que Deus, Ele resolve antes da gente agir. Ele muda o coração sem a nossa ajuda, né? Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse a respeito deles. Segundo, ele diz que para que a restauração da comunhão seja estabelecida, a gente precisa tomar a iniciativa. Às vezes a gente fica esperando a outra pessoa pedir perdão, né? Mas tem que ser a partir de nós. Tem que começar em nós, como diz a canção, né? A começar em mim. É assim que Deus, Ele restaura a comunhão. Terceiro, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Porque a gente às vezes está pensando na gente, né? E além de Deus esperar que a gente dê o primeiro passo, Ele quer que a gente demonstre misericórdia do mesmo jeito que Ele demonstrou e tem demonstrado misericórdia, né? Da mesma forma, fomos perdoados por causa da misericórdia que Jesus destinou, estabeleceu para a nossa vida, né? Então, dentro dessa restauração, demonstrar compaixão pelos sentimentos dos outros é algo necessário. Depois, ele fala sobre confessar a minha parte, a nossa parte no conflito, porque às vezes a gente só está apontando para o outro, né? Então, vamos relembrar. Primeiro, ore a Deus antes de falar com a pessoa. Segundo, tome sempre a iniciativa. Terceiro, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Quarto, confesse sua parte no conflito. Quinto, invista contra o problema, não contra a pessoa. É algo muito comum, né? A gente focar na pessoa quando na verdade deveríamos focar no problema. Sexto, coopere tanto quanto possível. O apóstolo Paulo ele diz que a gente deve fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E a pergunta é, será que já fizemos todo o possível para que aconteça a restauração? E sétimo, por fim, o sétimo, enfatize a reconciliação, não a solução. Porque às vezes a gente não vai encontrar a solução ao problema, mas a gente vai encontrar a reconciliação dessa comunhão. Uma igreja madura, pessoas que servem a Deus, discípulos maduros, sempre vão buscar promover a reconciliação. A minha oração é que o Senhor nos dê essa graça e que esse dom seja estabelecido na nossa vida, sempre a restauração dessa reconciliação, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas tenho certeza que você vai precisar desse dom para restaurar sua família, sua amizade, sua vida com Deus e com as pessoas que estão perto. Esse é o propósito, a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, restaura-nos a comunhão, gera em nós essa mudança necessária para a gente prosseguir e para a gente também, no nosso discipulado, ensinar isso a outras pessoas. Essa é a minha oração. Continua derramando sobre nós a tua graça e o teu favor, e que essa comunhão seja restabelecida em todos os lugares, na nossa família, na nossa casa, entre as pessoas que amamos e na igreja do Senhor. Usa-nos poderosamente, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo continue te guiando e te direcionando, em nome de Jesus. Até amanhã, gente. Vamos para outra etapa. Vamos para a parte final do livro. Deus abençoe.